Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Jorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo, na boa. Uma semana, não uma semana chuvosa, mas uma semana que está terminando chuvosa. Estamos gravando aí na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, são 9h40 da noite aqui em Israel. Ontem, a gente está na quinta-feira, começou na terça-feira, no final da tarde, né? Se arrastou pelo dia de ontem e hoje, uma tempestade, né? Um inverno. Não dá para dizer que o inverno chegou, né? Porque a gente já está aí indo para o mês final do inverno, mas a gente estava tendo um inverno bem quente. As últimas semanas foram realmente quentes aqui em Israel, chegando aí a 27 graus, sensação térmica de 27, 30 graus, o que é raríssimo no inverno. E a gente teve alguns bons dias assim. Essa semana o frio chegou, neve em Jerusalém, né? Cidade apareceu branca, para quem não viu aí, tá por toda a rede, né? Cidade branca depois de 6 anos em que não caía neve em Jerusalém. E também neve no Golan. O nível do Kinneret, né, lá do Mar da Galileia, subiu muito, subiu 8 centímetros só com as chuvas que caíram nesses últimos 2 dias. E aí tem ainda tem previsão, né, de que ainda vai subir bastante por conta da neve aí, né, que caiu no Golan. Mas foi uma semana agitada e quente também em outros lados, e a gente vai falar tudo que vai contar para vocês, né, tudo que aconteceu nessa semana aqui em Israel. É isso aí, gente. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar sobre o Corona aqui na Terra Santa. É isso aí, gente. Não pode deixar de ser, né? Vamos lá falar do Corona, até porque eu estava pensando nisso, né? A gente já tem, desde o início, vem falando o número de doentes, né? O número de pessoas. Toda semana a gente fala, o número de pessoas que ficaram doentes por dia, blá, blá, blá. E agora já tem um mês e meio, 2, né? A gente vem dando o número de pessoas que estão se vacinando, né? O que é uma alegria, na verdade, né? Um alívio. O número de doentes caiu bastante, né? Nas últimas semanas. A gente tem, ontem a gente teve um pouco mais de 4 mil novos casos, num total de 62 mil testes, ou seja, a gente está em torno de 6, vamos dizer assim, na última semana, uma média de 7% dos testes que estão sendo feitos estão saindo positivos, né? Esse número está diminuindo também o número de doentes em estado grave, o número de mortos subiu, obviamente, né? Não tem como cair, mas ele subiu, já está em 5.500. Mas a boa notícia é que o número de pessoas, né, que tem se vacinado aumenta, né? Não como o governo gostaria, mas tem aumentado. Até o momento, mais de 2.800.000 cidadãos já tomaram a segunda dose da vacina, não só a primeira. Mais de 4 milhões, né, no total tomaram a primeira vacina, ou seja, a gente está quase com 50% da população bruta do país com a vacina. São esperadas aí são esperadas não, já foram anunciadas, né, novas medidas para o retorno, né, da rotina aqui em Israel. Essa semana as creches, né, e as escolas, em algumas turmas, né, acho que da primeira à quarta série, voltaram a estudar nas cidades onde de acordo com aquelas cores, né, as cidades verdes e amarelas, as crianças voltaram a estudar. Semana que vem estão previstas aí que outras turmas, né, outras crianças também voltem ao colégio, reabertura como é que chama? De academias, de ginásios. E se fala, inclusive, em show com plateia e estádios de futebol com plateia, né? Uma coisa que a gente não vê aí há pelo menos um ano. Isso tudo resultado, né, dessa campanha de vacinação que a gente vem vendo por aqui. Porém, para que tudo isso volte a funcionar, né, para que a gente possa ter aí a volta a uma certa normalidade, o governo está implementando uma política, né, que é a política o Tav Ayarok, vamos dizer assim, o selo verde, né? Vamos dizer assim, a etiqueta verde. E a questão é a seguinte: quem se vacina vai receber, ou, né, pessoas que ficaram doentes, né, e se recuperaram, vão receber esse selo e vão poder entrar nesses vários espaços aí que vão ser reabertos na próxima semana. Quem optou por não se vacinar, no momento, pode ser que não tenha a entrada permitida nesses novos eventos e no que vai ser reaberto. E isso, obviamente, gira
gera um monte de polêmica, né? Até porque essa tecnologia que vai ser usada para verificar quem tomou as doses da vacina ou quem, né, se curou do corona, ainda não está bem. Muitas perguntas em torno dessa tecnologia, sobre falsificação e tudo mais. Mas enfim, João, estamos caminhando, né? A vacina foi aumentando, né? O número de vacinados vem aumentando, como eu falei, apesar de não ser como o governo esperava, há uma campanha de vacinação, mas pelo menos agora a gente começa a ver uma nova fase do experimento, né? Que é reabrir o país e ver até que ponto o contágio vai diminuir ou vai aumentar. Pois é, vamos começar pela parte da vacina, porque, enfim, ela tem trazido resultados que são bastante positivos, a gente tem que comentar, né? Uma delas é uma pesquisa que saiu feita pelo Seguro de Saúde Clalit, e ela foi depois corroborada por outra pesquisa feita pelo Maccabi, que é outro Kupat Holim, outro plano de saúde que Israel público-privado, né, enfim, que fizeram pesquisas com seus pacientes. Da Clalit usou um número muito alto de 1.200.000 pessoas, né, dos quais 600 mil já estavam vacinados e 600 mil não estavam vacinados, né? E essa pesquisa mostrou uma redução, na verdade, um número 94% mais baixo entre os vacinados, né, em relação ao contágio do vírus. Ou seja, 94% menos, né, ou seja, é quase 100%, quase zero, né, o número de pessoas que se vacinaram e que apresentaram sintomas do vírus. Como a gente sabe, a vacina da Pfizer, ela é uma vacina de RNA, é uma vacina que ela não impede o vírus de entrar no corpo, mas ela reduz os sintomas, em especial os casos graves, né? Enfim, em relação aos casos graves, teve uma redução de 92% entre as pessoas sintomáticas, né? Que desenvolveram a doença, no caso, tipo, de maneira grave. E ninguém morreu. 10 pessoas foram vacinadas. 0 mortes. Agora, de 600 mil pessoas, para que o público tenha para que os ouvintes a gente tenha alguma noção, de 600 mil pessoas, 4 pessoas só entre os vacinados, desenvolveram a doença em estado grave, né? Ou seja, é um número muito pequeno, muito baixo, e que ele é praticamente, enfim, não é praticamente zero, mas ele é um número, enfim, que está aí dentro da margem de erro, né? E que mostra como a vacina ela é eficiente para reduzir as chances, né, de que o contagiado desenvolva sintomas, e especialmente que desenvolva sintomas graves do coronavírus. Ou seja, a vacina funciona, né? Se alguém tem alguma dúvida disso, aqui Israel está sendo o que a Pfizer queria que fosse, né, um laboratório de prova deles de maneira, enfim, massiva, de que a vacina funciona. E isso também está aparecendo, como a gente comentou na semana passada, de maneira crucial, já de maneira bastante evidente, em relação ao número de internados. Uma vez que os internados com mais de 60 anos, eles têm diminuído muito, cada vez tem menos pessoas internadas e desenvolvendo a corona em estado grave com mais de 60 anos, que eles foram os primeiros a se vacinar, né? Está caindo drasticamente, enquanto tem aumentado, inclusive, o número de internados, de pessoas que estão desenvolvendo a corona em estado grave com menos de 40 anos, que foram os últimos a serem vacinados, né? Eu ainda não tomei a segunda dose da vacina, tomo esse sábado, portanto, a gente está gravando na quinta-feira agora, né, dia 18 de fevereiro, eu no sábado, dia 20, tomo a minha segunda dose, enfim, e as pessoas, uma semana depois de tomar a segunda dose, já são consideradas praticamente, que já desenvolveram todos os anticorpos e que não correm mais quase perigo do vírus ele se desenvolver de maneira grave, sintomática no corpo. Então, está aí uma boa notícia em relação às vacinas, e realmente isso dá para a gente uma esperança, como o Marquinhos falou, já mais de 4 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, mais de 2 milhões e meio de pessoas já tomaram a segunda dose da vacina, né? Enfim, se a gente continuar nesse ritmo, daqui a pouquinho a gente vai ter uma parcela muito grande da população já com as 2 doses, e, enfim, isso pode diminuir o contágio. A gente não tem estudos ainda que mostram qual o grau de contágio. Pode ser que enfim, o fato de eu não desenvolver os sintomas, ou de eu não desenvolver a doença em estado grave, não quer dizer que eu não possa contagiar outras pessoas, né? Essa é uma das desvantagens da vacina de RNA da Pfizer, pelo que eu entendi até agora. Não sou especialista no tema, mas enfim. Mas a gente ainda não sabe isso, mas qual o nível de contágio, se a gente pode contagiar outras pessoas ou não, mas como a gente sabe que o vírus, enfim, o potencial de contágio ele é maior quando as pessoas já têm os sintomas, já desenvolveram os sintomas, então a gente pode imaginar, a gente pode supor que a tendência é que, no mínimo, o contágio diminua bastante em Israel, se não praticamente acabar, né? Mas isso aí, enfim, essa visão mais otimista da história, né?
Enfim, então isso tudo mostra números muito bons, mas ainda assim, em Israel tem uma população bastante razoável de pessoas que não querem se vacinar, entre os quais são 560 mil pessoas de mais de 60 anos, que ainda não foram se vacinar, pessoas que não se contagiaram ainda, que têm direito a se vacinar e não foram se contagiar. Os outros são menores. Uma pesquisa feita pelo canal 13 de televisão essa semana mostrou que desses, enfim, dos 100% de entrevistados, né, do total de entrevistados, 27% disseram que ainda vão se vacinar. Os outros 63% alegaram várias razões para não terem ido se vacinar: desconfiança na vacina, medo dos efeitos colaterais, enfim, razões que a desinformação e a ignorância trazem, né? Uma vez que a vacina já se mostrou eficiente, do ponto de vista científico, ela é segura, né? Ela não, enfim, ela é eficiente, ela é segura, você não tem que se preocupar. Obviamente, ela tem efeitos colaterais, especialmente nas pessoas mais jovens. A segunda dose, é o que dizem, eu vou descobrir isso daqui a pouquinho, ela te deixa muito, muito baleado, às vezes dá febre, né? Te deixa muito cansado, muito exausto. Enfim, isso é o que as pessoas têm comentado. Com as pessoas mais velhas, não faz não tem esse efeito todo. Não me perguntem por quê, não sei dizer, mas enfim, essa é uma uma questão que a gente tem que resolver aqui, né? Convencer essas pessoas a irem se vacinar. Uma das maneiras de convencer essas pessoas a se vacinar foi o que o Marquinhos comentou, desse Taviaroc, né, desse cartão verde que as pessoas recebem, que permitem que elas entrem em eventos de cultura, em eventos esportivos, né? Bom, e agora a gente tem um projeto de lei preparado pelo Ministério da Saúde, que ele quer não obrigar as pessoas a se vacinarem, ainda não chegaram nesse nível, mas proibir que as pessoas que não se vacinaram, por exemplo, que possam trabalhar em lugares que recebem público, né? Hoje, algumas medidas adotadas são ou que você se vacina, ou que você tem que fazer exame toda semana, uma vez a cada 3 dias, mostrando que você está negativo. Que é uma maneira de incentivar a vacina, né? Você não está obrigando ninguém a se vacinar, você só está mostrando as limitações que ela tem. Esse debate público, ele está encontrando muita resistência, né? Enfim, essas propostas estão encontrando muita resistência em alguns setores da sociedade e também dos políticos, uma resistência, a meu ver, irracional, né? E egoísta, porque as pessoas estão dizendo que porque você tem o teu direito individual, o cidadão tem o direito de não querer se vacinar, né? Ele pode achar que a vacina faz mal, ele tem o direito de escolher como vai ser a saúde dele. E essa é uma discussão que ela não faz o menor sentido do ponto de vista social. Primeiro de tudo porque existem vacinas que são obrigatórias, que se dão nos bebês quando eles nascem, ainda no hospital, na maternidade, né? Ninguém debate se essas vacinas, elas são, enfim, quem fabricou essas vacinas, qual é o percentual dela de êxito, enfim, de onde elas vieram. Ninguém questiona isso, se o bebê tem direito a escolher, se os pais têm direito a escolher. A vacina é obrigatória e acabou. E em relação à vacina para corona, de repente todo mundo agora quer opinar sobre de onde vem, sobre tal, como é que é o efeito e tal. Olha, a vacina foi aprovada pelo Ministério da Saúde. E se vacinar é uma questão de saúde pública, não é um direito individual. Você se vacina também para não contagiar os outros. Você se vacina para não superlotar os hospitais, para que o sujeito que tem câncer ou que está infartando possa ter um leito na emergência do hospital. Você não se vacina só porque você quer ou não quer. A questão da vacinação, ela é uma questão social, né? Ela é uma ação que o Estado tem que tomar. O Estado está investindo para que a população se vacine, e tem medo de transformar essa vacina obrigatória, ou no mínimo, compulsória de alguma maneira, ou enfim, ou que beneficie ou que restrinja as pessoas que não se vacinaram a exercer determinadas atividades. O governo tem medo de tomar uma atitude dessa, o Ministério da Saúde, a parte técnica, não. Eles estão preparando um projeto de lei que já está enfrentando resistência. Como assim você vai obrigar o jeito a se vacinar? Como assim, né? Tipo, tem várias vacinas que são obrigadas, tem uma série de coisas que a gente é obrigado a fazer pelo bem público. Por que se vacinar contra a corona, não? Né? A vacina foi aprovada pelo Ministério da Saúde, está sendo distribuída em vários lugares do mundo. É impressionante como aqui em Israel as pessoas estão esnobando, né, a quantidade, o país que mais vacina no mundo, que tem uma grande quantidade de doses. Tem países que as pessoas estão rezando para que chegue a vacina. A Pfizer é a vacina mais conceituada entre todas as produzidas, e tem gente debatendo se é um direito individual ou não. Ora, faça-me o favor, né? A vacina, enfim, eu sou a favor de que a vacina seja obrigatória, mas que, no mínimo, as pessoas que não se vacinem, sim, tenham sanções, porque elas estão colocando os outros em risco, direta ou indiretamente.
Então, essa discussão, tomara que ela acabe logo, às vésperas de eleições, um governo covarde como esse, tem medo de tomar qualquer decisão, teve medo durante todo esse tempo. Obviamente que não vai tomar a decisão de passar um projeto de lei que transforma essa vacina em obrigatória, com sorte vai poder restringir algumas ações dos não vacinados, né? Mas, enfim, é lamentável isso. E completar um pouco a informação agora, antes de a gente passar para o próximo ponto, dentro dessa mesma temática da corona. Essa semana, a empresa Moderna acusou Israel de estar segurando uma quantidade grande de doses da vacina sem aplicar nos cidadãos israelenses, né? Porque Israel está aplicando a vacina da Pfizer atualmente. Israel é o grande laboratório da Pfizer. E a Moderna está dizendo, vocês não vão usar essas vacinas que pelo menos vocês passem para outro lugar que está esperando. Israel não está respondendo isso, não tem nenhuma resposta. Obviamente, alguns países desenvolvidos estão segurando mais doses do que precisam. O Canadá, eu li agora há pouco tempo que reserva 9 doses de vacina para cada cidadão, né? Provavelmente não da mesma vacina. Enfim, e Israel vai passar por esse questionamento também, que já vou engatar isso para o Marquinhos passar para o próximo ponto, que é o egoísmo de alguns países, né, em relação a populações vizinhas, né, ou não tão vizinhas assim, de você segurar uma uma quantidade de doses muito grande, enquanto tem pessoas que nem começaram, tem países que nem começaram a vacinar essa população, né? Isso é problemático do ponto de vista humanitário, de solidariedade, enfim, com as outras pessoas, e também do ponto de vista, enfim, estratégico, vamos dizer assim. Não é inteligente você segurar doses de vacina enquanto outras pessoas em outros lugares do mundo não estão se vacinando. Porque o vírus vai continuar sofrendo mutações. E essas mutações um dia vão chegar aqui e pode ser que as vacinas da gente hoje, amanhã, não sejam válidas contra essas mutações que a gente ainda não conhece. Enfim, então não é muito inteligente você segurar. Eu espero que o governo israelense entenda isso e libere essas doses da Moderna para outros países. Bom, e aí, como você já deu a deixa, né? Você disse que ia deixar e deixou. Vamos então engatar na segunda notícia desse bloco aí do Corona, que é uma polêmica que viajou o mundo inteiro, né? Como não podia deixar de ser. Muitas coisas relacionadas a Israel viajam o mundo inteiro numa velocidade grande, que foi justamente a questão da vacinação e os palestinos, né? Há algumas semanas já houve também discussões na rede, né? Eu pude acompanhar sobre Israel ter ou não que dar vacinas para os palestinos, né? Israel ser ou não responsável por comprar vacinas para os palestinos. Houve uma série de discussões, uns falando que sim, outros falando que não, questão moral, questão não moral. Vou ser sincero, eu não sabia essa informação aí da Moderna, que você acabou de dar, João, que a Moderna reclamou que Israel não estava usando as suas doses. E o curioso é que nessa semana passada, né, no final da semana, eu não estou lembrado se foi o final da semana passada ou o início dessa semana, Israel passou 2.000 doses das vacinas da Moderna para a autoridade palestina. E falou que passaria num futuro próximo mais 3.000 doses. Ou seja, e eu pensei justamente nisso. Eu estava conversando com o pessoal e falei que possivelmente a gente não está usando a vacina da Moderna e foi por isso que Israel passou a vacina para essas 2.000 doses aí, né, num gesto de benevolência para os palestinos, né? O gesto de benevolência, pelo menos, foi assim que foi vendido, né? Para a gente. Mas, enfim, os palestinos receberam aí a vacina da Moderna 2.000 e aparentemente recebem mais 3.000. Só que a outra polêmica da semana, ela envolvendo também as vacinas e os palestinos, foi em relação a 10.000 doses da vacina Sputnik V, né, cara? A vacina russa. Qualquer coisa que os russos produzem vira Sputnik depois, cara, pega esse nome, é engraçado, né? Mas enfim, a Rússia doou 10.000 vacinas para a autoridade palestina. As vacinas, fato, é óbvio, né? Que qualquer coisa para chegar na autoridade palestina, antes de mais nada, ela tem que passar pelo controle israelense, seja pelos portos, seja pelo aeroporto, ou seja pela entrada lá pelo Egito ou pela Jordânia, né? Vai passar ali pelo controle israelense. As 10.000 doses chegaram. Um dos absurdos da história é que a autoridade palestina tem que pedir autorização para Israel para repassar, né, vacinas para Gaza, e isso foi feito. A autoridade palestina pediu autorização para que Israel passasse 1.000 doses da vacina Sputnik para Gaza, para que as equipes de saúde fossem vacinadas. Houve uma reunião da Comissão de Segurança do Parlamento. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Tzvi Hauser, que era do Kahol Lavan e agora está no partido Tikva Hadashah, do Guidon Saar,
ele se colocou contra a transferência da vacina. Ele falou que, de acordo com ele, né, o que ele achava é que a vacina não seria aplicada nas equipes de segurança, mas para os membros do Hamas, e por isso Israel não deveria passar as vacinas. E a deputada Michal Kotler, do partido Kahol Lavan também, ela disse que Israel só deveria ter um gesto humanitário caso o Hamas também tivesse um gesto humanitário, ou seja, trocar um gesto humanitário por outro gesto humanitário. O que isso quer dizer? Que, de acordo com ela, Israel só deveria autorizar a passagem das 1.000 doses de vacina caso o Hamas liberasse os corpos de 2 soldados israelenses que estão em seu poder desde a guerra de Gaza em 2014. A família de um dos soldados ela exerce muita pressão sobre o governo, inclusive essa deputada, Michal Kotler, ela tinha sido não uma assessora, ela ajudava, dava conselho, uma conselheira, isso, conselheira é o melhor nome, da família, né, dessa família de um dos soldados, a família Golden, o nome do soldado é Adar Golden. Ela tinha assessorado a família no processo, né, e também como forma de pressionar o governo para que chegasse a um acordo com o Hamas, e ela também se colocou contra. Inicialmente, Israel segurou as doses da vacina, não passou, até que ontem, na quarta-feira, depois de uma reunião do governo, né, não foi da comissão do parlamento, foi uma reunião do governo, foi decidido passar as 1.000 doses para Gaza, que chegaram lá na região costeira ontem pela manhã. Comenta aí, cara, comenta aí que depois eu comento, João. Não, olha só, eu não tenho meu comentário sobre a última notícia vale para essa também. Enfim, agora com a fase de Gaza e Cisjordânia é ainda mais preocupante, porque Israel está aqui do lado, né? A população palestina está aqui do lado, cerca de 80 mil palestinos entram do nosso lado da linha verde para trabalhar todos os dias, e outros, se não me engano, 60 mil trabalham nos assentamentos judaicos ali na Cisjordânia, que estão em contato direto com a população que também está cruzando a linha verde, né? Com mais ou menos 400 mil judeus que vivem na Cisjordânia, sem contar os que vivem em Jerusalém Oriental. Então, sem contar que o pessoal em Jerusalém Oriental, ainda que os árabes de Jerusalém Oriental tenham o direito de se vacinar, eles estão em contato com o resto da população palestina também, e eles podem trazer o vírus para cá. Então, do ponto de vista estratégico, outra vez eu vou usar essa expressão, né, é burrice. Né? Não é uma estratégia inteligente, porque você está deixando os palestinos ali desenvolverem uma mutação, enfim, e eles estão aqui do nosso lado, né? Não dá para fingir que eles não existem. Né? Isso fora os árabes israelenses que frequentam a Cisjordânia, o buraco lá na cerca que tem no norte da Cisjordânia, que as pessoas entram e saem de Al-Fahim e voltam ali para os territórios, enfim, tudo isso, sem falar nisso. E do ponto de vista humano, né, enfim, bom, aí na verdade tem outro ponto do estratégico, né? Israel, enfim, pode também se sair bem, né, ou pelo menos não se sair mal do ponto de vista da diplomacia, né, e da propaganda que o país faz. Olha só, a gente está aqui dando vacina para os palestinos, apesar do conflito, blá, 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 ou a narrativa que você quiser usar, né, é uma ação positiva. Mas tem alguns elementos, né, na política israelense que eles preferem, enfim, descer até o piso da moral humana e da inteligência, né? Um deles é o Zvika Hauser, que está falando de punição coletiva, né? Vocês elegeram o Hamas há 15 anos, né? E agora vocês pagam por esse preço, né? Como se eles tivessem muitas opções, como se todo mundo tivesse votado no Hamas, como se essas pessoas que votaram no Hamas não tivessem arrependidas, já que não teve nenhuma eleição de lá até aqui, né? E como se, enfim, isso justificasse o tratamento humano que eles têm que receber, né? Tipo, um negócio absurdo do ponto de vista humano, do ponto de vista estratégico, o que vocês quiserem dizer. Enfim, então tem que trocar pelo corpo do soldado, eles querem vacina, troca pelo corpo do soldado. Enfim, que Israel tem o direito de pleitear o corpo de um soldado que está sendo guardado, que está sequestrado, está nas mãos do Hamas até hoje, que, enfim, para devolver para a família, para receber um enterro digno, né? Uma vez foi o Estado que mandou ele para a guerra e na guerra ele morreu. Né? É óbvio que o Estado tem que fazer esforços para esse corpo voltar, mas você vai jogar com saúde pública, né? Vai jogar com a saúde das pessoas, com as pessoas morrendo de uma doença, de um vírus, enfim, que está numa pandemia, você, enfim, vai ficar segurando vacina, né? Que nem a tua, né? Que foi cedida pelos russos aos palestinos.
para trocar pelo corpo do soldado, você não tem outra negociação, você não tem uma negociação mais ética, mais honesta para fazer, e o pior ainda torna isso público, né? Posso te cortar? Olha só, Pode. eu vou ser menos. Você está sendo muito educado. Cara, isso é terrorismo de Estado. Isso é terrorismo de Estado. Eles estão usando uma doença, uma vacina que tem, como a gente, enfim, tudo que foi comentado aí no início desse bloco, para forçar a população palestina contra as suas lideranças para que eles consigam chegar ao objetivo que é liberar o corpo de 2 soldados. Isso é terrorismo de Estado, não dá para ter outro nome, né, cara? Mas enfim, A ideia é né? o Tzvi Hauser, né? O Tzvi Hauser, não estou O falando governo de tudo, oficialmente né? O Tzvi Hauser, ele defende o terrorismo de Estado. mas o governo oficialmente não tomou essa atitude. Não, é Né? importante deixar isso claro. Pois é, então eu concordo com você, né? Enfim, se isso não é terrorismo de Estado, a linha que separa isso de terrorismo de Estado é muito tênue. E eu acho que agora, com certeza, assim, é uma atitude imoral, desumana, estúpida, de todos os pontos de vista que você pode pensar. E tem gente fazendo eco. Hoje a Elia Tchaquet, deputada do Partido Yamina, né, que é ex-ministra da Justiça, olha só, deu uma entrevista na rádio, disse que é totalmente contra dar a vacina para os palestinos, porque eles elegeram o Hamas, porque, enfim, porque eles não devolveram o corpo dos soldados israelenses. Enfim, outra que desce nesse patamar ridículo, né? E ela de cara falou: sou contra, sou contra. E se não tivesse o soldado sequestrado, ela ia ser contra por outra razão. Porque o que essas pessoas querem ver é o sofrimento alheio das pessoas lá, é reduzir, que também é uma atitude pouco inteligente, além de ser desumana, né? A estratégia é você causar o sofrimento da população palestina para que eles se voltem contra o Hamas. Olha, 15 anos de bloqueio e as pessoas vivendo em extrema pobreza, com 4 horas de eletricidade por dia, enfim, tudo isso junto, fora os sucessivos bombardeios, enfim, que são em ações, em operações que eles atacaram antes, não importa. Tudo isso junto, né? Não fez com que as pessoas tivessem força ou tivessem coragem de se voltar contra o Hamas. Enfim, agora você vai bloquear as 1.000 vacinas. Né? Não estou falando de muitas, estou falando de 1.000 vacinas para chegar neles e vai achar que eles vão se voltar contra o Hamas. Cara, você está enganando quem? Né? Tipo, tem que ter muito idiota para cair num discurso desse. Pois é isso aí. Só um comentário aí em cima do que você falou da estratégia, né, em relação à Cisjordânia, dos palestinos, né, que trabalham em Israel, e aí justamente do buraco na cerca, né, que você comentou. Semana passada eu vi uma reportagem, na verdade já tem algumas semanas que eles vêm falando desses buracos, na verdade não é só um buraco, né, são alguns buracos que foram feitos nas cercas e passam aí entre 40 e 60 mil palestinos todos os dias sem nenhum controle. Alguns deles têm até autorização para trabalhar em Israel, mas eles passam pelo buraco porque é mais fácil, porque no checkpoint eles gastam 2, 3 horas para passar no checkpoint, e no buraco eles passam em 20 minutos. Então, eles vão passar pelo buraco, ou seja, são milhares de pessoas todos os dias que entram ilegalmente em Israel, né, tipo, sem autorização do governo. Interessante que não há atentados terroristas, né? Eles entram aqui, não há atentados, as pessoas falam que os palestinos são terroristas, mas enfim, o mercado imobiliário israelense não pode parar, nem em tempos de corona, então a gente precisa da mão de obra palestina. E aí eles vêm para cá, e Israel também não se preocupa em vaciná-los, né? Nem por uma questão humanitária e nem por uma questão, como você falou, de estratégia, né? Que seria, já que essas pessoas estão aqui todos os dias, pelo menos que eles não venham com sintomas de doença, né, e possam espalhar a doença de uma forma mais forte. Mas, enfim, aí a estratégia e também a questão que eu fiz um comentário rápido, né, lá quando eu comecei a falar dessa notícia, que é o absurdo, né, de muitas pessoas falarem a gente não ocupa mais Gaza, Israel já saiu de Gaza, não tem nada a ver, eles que se virem, não sei o quê. Mas no final das contas, para que qualquer coisa passe ou entre em Gaza, né, tem que passar sobre o crivo israelense antes, né, do governo ou do exército, enfim. Israel decide o que vai ser, o que não vai ser da vida da população de Gaza, e o nome disso é ocupação, né, não dá para a gente chamar de outro nome. Ou seja, apesar do exército israelense não estar dentro da faixa de Gaza, né, como está dentro da Cisjordânia, a ocupação israelense continua nesses últimos aí 16 anos, quase 16 anos, desde a saída de Gaza. Eu acabei, cara. Algo mais a acrescentar ou vamos lá para o segundo bloco? Vamos lá.
Show! Vamos lá, segundo bloco para a gente falar então da política israelense essa semana. É isso aí, estamos no dia 18 de fevereiro, como eu já falei lá no início do nosso episódio, faltando aí 38 dias para as eleições, não, 23 de março. Faltam 10 dias para acabar fevereiro, 33 dias para acabar para as eleições, vão cair numa terça-feira, quartas eleições, né, em seguida, em 2 anos aí. Não vamos comentar sobre pesquisas eleitorais, apesar de quase todo dia sair pesquisa eleitoral aqui, não vamos comentar, mas vamos falar de um tema que é recorrente, né? Toda eleição a gente volta a isso, que é a proibição de determinados políticos ou partidos de participarem das eleições. Como funciona isso? Rapidamente. Tem uma comissão eleitoral, que ela é uma comissão basicamente política, ela tem representantes, né, de todos os partidos, de acordo com o seu tamanho no parlamento e tudo mais, eles decidem se algum deputado, alguma lista, algum partido poderão ou não participar das eleições. Como isso funciona? Alguém vem e faz uma denúncia, fala, o deputado tal, o partido tal não pode participar por causa disso, disso e disso. A comissão eleitoral avalia e decide por impugnar ou não a candidatura. Quando a candidatura é impugnada, geralmente, quer dizer, não geralmente, sempre, né, a impugnação ela é levada para o Supremo Tribunal, para o Bagats, que na grande maioria dos casos reverte a posição da comissão eleitoral e deixa os candidatos impugnados participarem. Na verdade, a política do Bagats é mais ou menos assim. Se o candidato que está sendo ali impugnado, ele está sendo impugnado por coisas que ele falou no passado, é menos importante. Se forem coisas que ele fez no passado, isso é mais importante. E como a grande maioria dos casos é só sobre questões de o deputado falou isso, o deputado falou aquilo, o partido fez isso, o partido falou aquilo, os partidos e os deputados são absolvidos, vamos dizer assim, pelo Bagats, pelo Supremo, e acabam participando das eleições. Nessas eleições, só houve um caso de uma deputada, a gente comentou dela lá no último episódio, a deputada Marana Bitsan, do Partido Trabalhista, do Partido da Vodá. Ela é a 11ª, se eu não me engano. Agora, não sei se é a 7ª ou a 11ª na lista do Partido Trabalhista. Ela é a 7ª. A 7ª, ok. Então, ela é a 7ª candidata aí na lista do Partido Trabalhista e ela foi denunciada pelo Itamar Ben-Gvir, né, um carranista, que disse que por conta das coisas que ela falou no passado, falou alguma coisa sobre destruir a cidade de Zichron Yaakov, que fica ali no centro-norte do país, e que ela não acredita em Israel como um Estado judaico e democrático, e por isso ela deveria ser impugnada. Foi a única impugnação que a Comissão Eleitoral aprovou, como eu falei, vai chegar no Bagats e com 99,9% de certeza eu posso afirmar que o Bagats vai reverter a decisão da Comissão Eleitoral e a Bitsan ela vai ser candidata. Mas o que chamou a atenção é que justamente ela foi a única que que teve a sua candidatura impugnada, o que não aconteceu com nenhum outro, no caso, Partido Árabe. Né? Geralmente os partidos árabes sofrem impugnação, são impugnados por conta de, enfim, todas as denúncias dos partidos da direita, de extrema direita, só que esse ano, nessas eleições, isso não aconteceu. O que ocorreu aí por trás da comissão eleitoral para que isso não acontecesse, João? Olha, esse caso, ele é muito emblemático, ele é muito curioso, né? E a gente tem que dar o contexto legal dele, porque talvez essa é a coisa mais interessante que aconteceu essa semana. Enfim, vamos começar por quem é a Ibn Samarani, né? A gente comentou dela muito brevemente na nossa última edição, mas não dava para ficar muito tempo sem comentar sobre ela, porque já tem 2, 3 semanas aqui que ela é muito assunto na internet, ela conseguiu desviar o foco, né? Ibn Samarani é a número 7 do Partido Trabalhista, que foi o único partido que realizou primárias democráticas, que os próprios filiados elegem a lista na ordem, tanto a líder do partido como o resto, e ela é enfim, já não é mais tão jovem, né? É uma jovem adulta árabe, né? Que já foi filiada ao Meretz, deixou o Meretz em 2009, 2010, 2008, 2009, quando houve a primeira operação grande, a primeira guerra grande em Gaza, que foi a chamada Oferet Hatzukah, né? Chumbo, como é que era fundido, né? A tradução é meio esquisito, mas enfim, ela
ela criticou o Meretz por não se opor à operação. O Meretz se opôs à estratégia da operação, à entrada da infantaria, mas não se opôs a que o exército fizesse uma operação contra o Hamas em Gaza, que no momento disparava muitos foguetes contra o território israelense. Nessa época ainda não tinha o domo de ferro, né, o Kipat Barzel, que é essa arma, esse interceptador de foguetes, e ela ficou muito, muito irritada com o Meretz naquele momento e criticou o partido e deixou o partido. Né? Enfim, o Meretz, que historicamente está mais à esquerda que o Partido Trabalhista. E agora ela apareceu no Partido Trabalhista e ela foi a 7ª mais votada na lista interna. Em outros tempos, ela certamente seria deputada, com chance de ser ministra, inclusive, e, se a gente estivesse falando de 30 anos, 40 anos atrás, ou se a gente estivesse falando de 10 anos atrás, ela certamente estaria na Knesset, mas hoje em dia o Partido Trabalhista está aparecendo uma média de 6 cadeiras e ela, enfim, a gente não sabe se ela vai entrar ou não na próxima Knesset. Né? Mas, enfim, ela está num número que é possível ela entrar e ela está gerando muita polêmica. Por quê? Porque, enfim, o comentário dela de exigir que o Meretz se opusesse a esse conflito em Gaza, ele é uma opinião que ela é até aceita razoavelmente dentro do consenso, entre aspas, sionista israelense. Né? O problema é que ela se filiou a um partido sionista, o partido que fundou o Estado de Israel, e ela não se considera sionista, diz: eu, como árabe, não posso me considerar sionista, isso enfim, seria uma contradição para mim. Só que ela tem algumas atitudes polêmicas, né? Ela tem defesa de alguns atentados terroristas, ela chegou até a se desculpar por alguns deles nessa semana, que ela estava indo a julgamento, entre aspas, também na comissão das eleições. Ela disse que ela não respeitava a sirene do dia do Holocausto aqui em Israel, né? Que ela, enfim, entre outras coisas, essa da sirene foi a mais pesada. Enfim, e quando ela foi eleita, obviamente os jornalistas foram atrás de saber quem é ela, né? Não é normal que o Partido Trabalhista eleja uma árabe dentre os principais números do partido, e descobriram essa série de postagens que ela fez nas redes sociais sobre o sionismo, sobre a defesa de grupos enfim, radicais, ou às vezes até terroristas palestinos, sobre esse comentário dela sobre a sirene do dia do Holocausto, que, para quem não sabe, toca uma sirene, todo mundo em geral para e respeita a sirene, né? Em homenagem aos 6 milhões de mortos. Parte da população árabe não respeita, parte da população ultra-ortodoxa também não. Enfim, podemos um dia falar sobre isso mais profundamente, mas agora não é o caso. E ela... Enfim, ela teve que explicar de alguma maneira isso, disse que o Holocausto para ela, enfim, que Israel não respeita a Nakba, né, que é a grande catástrofe palestina da Guerra de 48, e que ela não sente a dor que os israelenses sentem com o Holocausto, e acha que o Holocausto muitas vezes é usado para justificar ações injustificáveis de Israel, enfim. E a imprensa foi atrás, descobriu isso, e a líder do Partido Trabalhista disse que ela foi eleita de maneira democrática, que ela não conhecia essas opiniões, que obviamente ela não concorda com isso, mas que não era a favor de que tirasse a liberdade de expressão dela, que ela é uma mulher árabe de uma minoria e que ela não pode ser silenciada, ela tem que rever suas posições, mas ela não pode ser excluída. Número 2, que é o Omer Bar-Lev, o ex-coronel do Exército, né? Ele, enfim, soltou numa entrevista de maneira muito infeliz. Pode ser que seja verdade, se for verdade é mais infeliz ainda. Enfim, se é verdade ou não a gente nunca vai saber, mas é uma suposição dele de que ela só foi eleita num número tão alto aí porque ela é árabe e porque ela é mulher, que é uma mulher árabe, então as pessoas queriam essa representatividade para talvez ganhar voto do eleitorado árabe, ou o Partido Trabalhista ser um partido de mais enfim, mais heterogêneo. Enfim, soou um pouco racista por parte dele, enfim, um racismo ingênuo, vamos dizer assim, mas também soou de uma maneira, enfim, soou meio que ridicularizando e às vezes subestimando os próprios filiados do partido. Eles estão votando uma mulher que eles não conhecem, né? Que ele falou: eu mesmo não conhecia ela, mas imagino que as pessoas não conhecessem essas posições dela. Enfim, baseado em que ele diz uma coisa dessa? Ela recebeu alguns milhares de votos, 2 mil, 3 mil votos. Enfim, não é pouca coisa. Talvez até mais que isso. Enfim, e ela tá lá, e de repente ela virou notícia, e aí todo mundo começou a perguntar pro Lieberman, pro Gideon Sachs, são políticos de direita que estão no bloco anti-Netanyahu, e aí, vocês vão sentar com ela? Né? E aí, qual é a diferença entre ela e o Ben-Gvir, que é o carranista, né, o fascista aí que o Bibi ajudou a se juntar com os Smotrich, por agora eles estão passando a cláusula de barreira,
né? Então, um grupo da extrema-direita religiosa agora está no extrema-direita, enfim, não digo assumidamente racista, porque ele nega que seja racista, embora defenda posições racistas, né? Mas, enfim, agora estão comparando ela com ele e colocaram o Partido Trabalhista numa situação, uma sinuca de bico muito grande, porque agora eles enfim, estão perdendo eleitores por causa da Ebitsam Mahane, né? Enfim, vários não querem defender ela. Inclusive, foi feito um pedido à própria Suprema Corte por parte de filiados do partido para que a candidatura dela seja eliminada. Ou seja, o Partido Trabalhista ainda tem um número de filiados, uma quantidade de filiados que são muito apegados à posição histórica do partido, né? Historicamente, o Ben-Gurion não se associava a árabes, né? Nem aos partidos árabes, nem tinha árabes no partido, e eles ainda são dessa velha corrente, não perceberam que o partido talvez tenha que se modernizar. Não estou defendendo a Ibsen Mahane, não sei se ela é adequada para o partido, eu particularmente acho que não. Acho que ela não devia estar no Partido Trabalhista, já tem outro partido, mas enfim, ela foi para o partido que realiza primárias, ela foi votada, está aí a legitimidade dela. E estão comparando ela com alguns partidos árabes, especialmente com o Balad, que é um partido que frequentemente se coloca ao lado de grupos extremistas palestinos, né, defendendo algumas atitudes, e fazendo o oposto do Ben-Gvir, né, que enfim, para ela é uma super ofensa, né? E aí chegou na comissão eleitoral, que frequentemente, como o Marquinhos colocou, né, a comissão eleitoral ela veta participações ou de deputados ou até de partidos árabes, que tem que recorrer à Suprema Corte para que eles permitam a participação desses partidos e dessas pessoas nas eleições. E aí que vem toda a curiosidade da situação, né? Tudo isso que eu falei agora foi a introdução, que vai ser mais longa do que o próprio caso, mas tudo bem, vamos seguir. Primeira curiosidade é que o Ben-Gvir, que teve gente do partido dele vetada por essa própria comissão há pouco tempo atrás, a pedido do Meretz, foi quem entrou com esse pedido para que ela e para que os dois partidos árabes grandes, né, tanto a Lista Unificada como o URAM, que é o movimento islâmico, sejam proibidos de participarem das eleições, né? Segundo, porque o Ben-Gvir também está sendo denunciado pelo próprio Meretz, né, como racista, como alguém que propõe medidas absurdas e antidemocráticas, para que ele não participe da Knesset. Obviamente a comissão ela não aprovou esse pedido do Meretz, mas a Suprema Corte ainda vai julgar, embora eu imagino que eles vão permitir, porque na última vez eles já permitiram, né? Outra coisa interessante é que o Ben-Gvir ele foi muito inteligente, porque ele sabe que sem o apoio do Likud, a comissão de eleições ela não aprovaria esses vetos a esses partidos e a Ibsen Marani a concorrer. Só que ele sabe que ele fazendo isso, ele coloca o Likud numa sinuca de bico. Por quê? Porque se o Likud vota a favor da proibição dos partidos árabes concorrer, ele tem que votar a favor que é o que o Likud sempre faz, tem que votar a favor da lista unificada, deixar não concorrer, e a URAM, que é um movimento islâmico. Mas o URAM se separou da lista unificada justamente porque eles se aproximaram do Netanyahu. E o Netanyahu, de alguma maneira, ele almeja que o URAM ultrapasse a cláusula de barreira, porque o URAM pode ser o fiel da balança que vai dar ao Netanyahu o direito de formar o governo. Enfim, os dois negam que o URAM possa participar de um governo do Likud, mas nada impede que o URAM aprove um governo do Likud de minoria, enfim, e com esses votos eles possam governar em troca de políticas públicas para a população árabe beduína, especificamente do Negev, ou outros setores que votam no URAM. Né? Então, o que acontece? O Likud, de repente, se vota só na lista unificada não poder concorrer e no URAM não, ele vai ser atacado pelos grupos mais à direita. Olha só o Likud, esse aprova que eles estão se associando a um partido árabe que é anti-sionista, e é tudo que o Likud não quer, perder a base deles da direita, dos eleitores mais de direita. Então, o Likud, o que eles fizeram? Eles votaram a favor da suspensão dos direitos da Ibn Samarani, mas os deputados não se abstiveram, eles não compareceram à votação na comissão eleitoral sobre a lista unificada e URAM. E com isso, a comissão eleitoral não proibiu a participação desses partidos. A justificativa do Shlomo Kerry, que era o representante do Likud, e hoje foi retificada pelo Miki Zohar, que é o líder da coalizão, foi que, não, porque todo ano é a mesma coisa, e depois eles vão até o Bagatz, o Bagatz vai deixar, isso dá força para a lista unificada chegar para a população árabe e dizer, olha só, tá vendo o que eles estão fazendo com a gente, se não fosse a justiça, a gente não ia fazer o que e tal. Então a gente resolveu não colocar eles na mídia de novo e tal, e que a população árabe já entendeu que eles não representam a sua própria população e blá, 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 blá. Isso foi o que o Likud diz. Mas quando o Miki Zohar hoje foi confrontado, ele falou, então por que vocês votaram a favor da suspensão da Ibn Samarani? Vocês acham que o Bagatz, a Suprema Corte,
vai voltar atrás nisso. Ele gaguejou, deu 1000 voltas, e falou, porque a população tem que entender que o Partido Trabalhista não é mais o que era. E o entrevistador, a Keren Marciano, falou, mas o que isso tem a ver? Você não tem nada a ver com o Partido Trabalhista, eu quero saber. Como é que vocês votaram a favor dela e dos partidos não? Uma vez que vocês argumentam com os partidos, fazem a mesma coisa que ela. Apoiam terrorismo, apoiam grupos anti-Israel, são anti-sionistas, e ele gaguejou e fugiu e não respondeu a pergunta do jeito que tinha que responder. Né? Então, o que o Ben-Gvir fez foi colocar uma casca de banana ali para o Likud cair, okay? Não foi colocar uma casca de banana só. Ele colocou 30 cascas de banana no caminho, de maneira que você não tinha como não escorregar. Né? E o Likud acabou escorregando, porque eles vão ter que defender. Eles escorregaram da maneira menos prejudicial. Eles vão ter que justificar uma incoerência, né? Como se eles não fizessem isso todos os dias. Só que é uma mais que eles tinham que justificar. Né? Eles não puderam votar a favor do Uram, então eles não puderam votar a favor de eliminar a lista unificada, que é tudo que o Ben-Gvir, o Smotrich e o Bennett querem, né? A Ayelet Shaked, essas pessoas que são mais radicais que o Likud, eles querem gritar, olha só, o Likud está apoiando a existência desses partidos aí, que são anti-sionistas e que querem destruir Israel, por isso vocês têm que votar na gente, só a gente garante um governo de direita de verdade, e vai levar o Netanyahu mais à direita, porque se não for a gente, ele vai formar governo com o Uram, e blá, 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 blá. Foi uma jogada muito inteligente do Ben-Gvir, enfim, que é um cara racista, é meio fascista mesmo, mas tem que valorizar quando o cara, enfim, valorizar. Tem que dizer quando ele soube ser um bom político. Ele foi um bom político no sentido, obviamente, não moral da situação, no sentido profissional, né, do político. Ele, enfim, contra os melhores políticos do país, né, o Netanyahu, por exemplo, ele conseguiu dar uma rasteira ali no Likud. Obviamente que não conseguiu derrubar o Likud, mas foi muito interessante essa caminhada dele. Em relação ao Partido Trabalhista, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer com a adesão da Suprema Corte, embora eu duvido muito que ela confirme a adesão da Comissão Eleitoral, mas o Partido Trabalhista, que estava em evidência positiva, crescendo nas pesquisas, estagnou, porque a Ibn Samarane coloca um grande ponto de interrogação em relação aos eleitores. Será que eu vou votar mesmo nesse partido? Enfim, o espaço que eles estavam começando a ocupar ali na centro-esquerda ficou travado, eles estão começando a ser muito associados como partido de extrema esquerda, né, por parte do eleitorado, os políticos não estão escondendo que querem fazer isso, estão colocando um problema no bloco anti-Netanyahu, porque muita gente não vai querer formar governo com a Ibn Samarane para não se queimar no futuro com seus próprios eleitores, como o Guidon Sar, como o Lieberman, como o próprio Yair Lapid, nem falar no Naftali Bennett, né? E isso pode enfraquecer muito o bloco anti-Netanyahu. Enfim, a candidatura da Ibn Samarane, ela foi uma grande arma pró-Netanyahu no final das contas, deu aí, enfim, o Ben-Gvir soube usar ela a seu favor também, mas soube usar ela muito bem a seu favor, de várias maneiras também. Cada vez que ele é questionado, ele usa o nome dela para dizer, porque dela vocês não falam, dela vocês não falam. É óbvio que todo mundo fala dela também, mas enfim, essa é parte da narrativa dele. Né? E colocou o Partido Trabalhista e o bloco anti-Netanyahu numa situação bastante delicada nesse aspecto. Deu um ponto fraco, deu um telhado de vidro. Ela não tem culpa disso, ela se candidatou, foi eleita e está lá, legitimamente representando suas ideias, mas, enfim, do ponto de vista político, da democracia liberal israelense, ela é um prejuízo para o bloco anti-Netanyahu, digamos assim. É isso. Vamos então à próxima notícia aí do bloco, que gerou muita polêmica também, que foi a Netanyahu na televisão, né, cara? Foi aí no canal 12, ele só vai no canal 12. Quando ele aparece, né, ele vai só no canal 12. Conta aí como é que foi, cara. Eu vou admitir que eu não vi essa entrevista, cara. Foi na terça-feira. Netanyahu simplesmente apareceu, apareceu do nada. Aqui em Israel é comum, nos principais noticiários, que políticos importantes sejam entrevistados, né? E o Netanyahu, ele não dá entrevista nunca, né? A última vez que ele deu entrevista foi antes das eleições de 2019, das primeiras. No canal 12 também, né? No canal 12 também, ele apareceu no programa de sábado à noite da Keren Marciano, lá, justamente ele escolheu o horário que estava o Amit Segal, que é o comentarista político de direita, né, pró-Netanyahu, para que as perguntas não fossem muito difíceis, mas a Keren Marciano não afrouxou para ele, não. Ela é excelente repórter econômica principalmente, e dessa vez ele apareceu com a apresentadora principal, a âncora principal do programa, que é Yonit Levi, para dar entrevista para ela. Uma entrevista de meia hora, quando o primeiro-ministro, que nunca dá entrevista, vai, enfim, você tem que dar para ele o tempo que for. Ele vai no canal 12 porque ele não é bobo, ele sabe que é o canal que tem a maior audiência. Também não é um canal tão, enfim, é um canal que não é tão
tão anti-Netanyahu como o Canal 13, né? O Canal 13 ele é mais crítico ao Netanyahu, e o Canal 11, que é o canal público, não tem tanta audiência, não sei, e ele também pode ser acusado de aparecer no canal público e procurar um tratamento mais amigável e tal, enfim, não é conveniente para ele. E para o Canal 20 ele também deu uma entrevista há uns 3, 4 anos, mas o Canal 20 é o canal, enfim, da direita, né? E ninguém vê, pouca gente vê. A própria qualidade de som e de imagem do Canal 20 é pior. Ele, para pregar para convertido, ele não precisa ir para televisão, né? Ele usa o Twitter dele. Então, ele foi lá no Canal 12. É impressionante como ele aparece só em momentos que as coisas estão boas, né? Há um mês, quando a vacina ainda não estava surtindo efeito, quando o número de contagiados estava chegando a perto de 10 mil por dia, quando a economia estava, enfim, longe de reabrir, né? E quando ele estava colocando o terceiro lockdown, ele não quer aparecer para dar entrevista, mas ele é esperto, ele foi lá para falar da vacina, para falar de que Israel está o primeiro país do mundo a sair da corona, né? Enfim, que é um comentário ainda bastante perigoso de fazer, porque a gente não saiu ainda, não sabe como que vai acontecer, e também porque a nossa situação, apesar da vacina, não é melhor que a de outros países, como a Nova Zelândia, a Austrália ou a China, né, que quase não tem contaminação interna. Mas, enfim, ele apareceu lá, deu entrevista, ele foi pressionado por algumas coisas. O jornal Haaretz pegou as falas dele e viu que 8 informações que ele deu ali eram mentira, né? Em algumas delas ele foi confrontado pela Yonit Levi e não admitiu, enfim, seguiu mentindo, e obviamente as provas apareceram, as citações apareceram, os vídeos apareceram, né? Algumas mentiras chegaram a ser ridículas, como ele disse, mas tem orçamento. Quem falou que não tem orçamento? Todo mundo viu que o orçamento não foi aprovado. Como assim ele me diz que tem orçamento, né? Ele pode dizer que tem um orçamento para ser aprovado em março do ano que vem, embora não tenha sido o que ele falou, mas não tem orçamento. Enfim, ele apareceu para dar entrevista, fez uma jogadinha política, ele é muito carismático, pegou o personagem que imita ele no programa humorístico Eretz Nederet, e ele imitou o personagem que imita ele, e aí a apresentadora, a Yonit Levi, começou a rir, né, que achou engraçado, enfim. Mas meia hora de entrevista, o que o Netanyahu fez foi se gabar de ter feito muito pelo país e de que a gente tem uma oportunidade única agora de fazer um governo de direita e ele precisa que os partidos de direita passem de 61 cadeiras, especialmente o Likud, né, e que, enfim, e que a gente está saindo da corona, fez as acusações que ele sempre faz, disse que o eleitorado árabe descobriu ele agora e que ele vai ter uma votação fora do comum perante o eleitorado árabe, né? E fugiu dos questionamentos mais problemáticos, né? Como principalmente o que a gente viu que saiu essa semana, enfim, que a economia israelense encolheu 2,4% em 2020, né? Enfim, o país decresceu, a economia decresceu 2,4%. A verdade é que as previsões na metade do ano esperavam por um resultado pior, né? Mas, enfim, a alta tecnologia, né, o high-tech, segurou a economia israelense, não deixou ela cair muito, né? De maneira geral. O problema é que o high-tech segue engordando, né, segue crescendo as finanças, enquanto o resto da população empobreceu. A diferença de salários está ainda maior, a gente comentou, isso aqui é um podcast há bastante tempo, né? E essa são dos problemas que a gente vai ter depois, agora depois da corona. A gente tem um setor onde os salários são astronômicos, onde muita gente ganha muito dinheiro, né? E todo o resto do país está encolhendo, está cada vez mais pobre, e a diferença social ela aumenta mais ainda, a desigualdade aumenta mais ainda. Essa não parece uma preocupação do Netanyahu, ele quer mostrar os números da economia, né? Ele quer mostrar que o desemprego melhorou um pouquinho, enfim, e o país vai reabrir, vai ficar tudo bem, que até as eleições vai estar tudo maravilha, né? A entrevista dele foi nessa vibe, que beleza que quantos feitos, quanta paz eu fiz com os países árabes, como eu consegui as vacinas e como isso tudo, né? Isso aqui, os 750 mil desempregados, o fato de que Israel foi o país da OCDE com menos dias de aula dadas nas escolas no ano inteiro, né? Também foi ignorado quando ele foi perguntado sobre isso, né? Sobre, enfim, o sistema de saúde que está sendo sucateado e que tem cada vez, enfim, que o número de leitos por pessoas é cada vez menor. Também, enfim, todos os indicadores sociais do país que vem piorando, ou a relação do governo com o público ultra-ortodoxo, né, que, enfim, que não respeitou as regras da corona, tudo isso foi ignorado pela entrevista do Netanyahu, como ele sabe fazer muito bem, ele foge para o que ele quer, porque ele quer responder, apesar de que os jornalistas aqui apertam bastante, ele conseguiu escapar bem desses apertos,
Obviamente que ele chegou num momento bom, se ele tivesse chegado num momento ruim para dar essa entrevista, não teria sido a mesma coisa, né? Mas ele é esperto, ele sabe selecionar os momentos, o que não é muito bom para a democracia israelense, que o primeiro-ministro escolha quando vai ser entrevistado e não dê entrevistas frequentes. Afinal, a gente tem direito de poder escutar o que o primeiro-ministro tem a falar, mas não só as perguntas que ele quer fazer para ele mesmo, senão as perguntas incômodas também, né? Mas, enfim, o Netanyahu não é muito adepto dessa ideia, ele decide quando ele quer dar entrevista, e, em geral, isso é muito pouco, é quase nunca, né? Vale lembrar que antes dessa entrevista que ele deu em 2019, ele tinha dado só uma para o Canal 20, e antes de uma entrevista para um setor importante da mídia, tinha sido só em 2015, né? E foi praticamente 4 anos sem dar entrevista. Então é um negócio absurdo. Então, enfim, pelo jeito, se ele ganhar as eleições, a gente pode se preparar para ele ficar mais 4 anos sem dar entrevista. Eu acho muito louco esse negócio aqui em Israel da gente não ter como é que chama? Um debate entre os candidatos, né? O programa eleitoral quase inexistente. De vez eu me lembro de ter visto assim algumas vezes, de madrugada aparece uma coisa assim, mas tipo, não tem um horário eleitoral gratuito como tem no Brasil. Por sinal, eu sou fã, eu acho muito legal, sempre me diverti muito. Mas aqui não tem. Mas aí vai o primeiro-ministro vai na televisão, fica 30 minutos numa entrevista. Pô, isso é uma propaganda eleitoral, há um mês das eleições, né? Propaganda eleitoral, né? Todos os candidatos vão também ser entrevistados por 30 minutos, num clima de festa, não sei o quê. É meio louco isso, né? Acho que atrapalha muito, né, o processo eleitoral, né? Porque você não coloca todos os candidatos no mesmo patamar, com a mesma exposição na mídia, enfim. Coisas da democracia israelense. É isso aí. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de outras notícias gerais que agitaram essa semana. Bom, a primeira delas que a gente vai falar é relacionada ao Keren HaKayemet LeIsrael, o fundo para... Me ajuda aí, João, nessa tradução aí, que eu sempre me perco para traduzir isso em português, cara. Fundo Nacional, né? Fundo Nacional, né? Fundo Nacional. Isso, em inglês é o Fundo Nacional. Era um fundo que já existe aí há mais de 100 anos, né? Que ajudou a comprar terras na Palestina histórica, né? Antes da criação do Estado de Israel, ainda durante o Império Otomano, depois durante o mandato britânico. O Keren HaKayemet, ele tem uma importância muito grande dentro do projeto, né? Do sionismo, dentro da construção do Estado de Israel. E essa semana o comitê, um dos comitês, né, do Keren HaKayemet, ele disse que vai liberar que o fundo compre terras privadas de palestinos nos territórios ocupados para a colonização, para a construção, né, de colônias judaicas ali na Cisjordânia. É uma decisão que ela não é final, né? Não, isso não significa que o Keren HaKayemet já mudou a sua política, e essa política vai ser implementada. Ela gerou uma polêmica muito grande, inclusive fazendo com que o Benny Gantz entrasse em contato com pessoas do Keren HaKayemet, falando para eles reverem essa posição, falando que pensar nas implicações que isso teria para o futuro de Israel, né, para o futuro... Não gosto nem de falar do futuro do processo de paz, né, porque não tem processo de paz, mas enfim, para o futuro aqui da região. E é uma polêmica muito grande, né? Gerou também uma série de críticas aí de movimentos das comunidades judaicas, né, pelo mundo, do movimento reformista, do movimento conservador, que criticaram muito essa política. E realmente, né, cara, a gente vê aí uma organização, né, que foi de fundamental importância para a criação do Estado de Israel, que agora passa a tomar uma decisão, né, e aparentemente, né, pretende aplicar uma política que ela vai de encontro, né, a tudo o que se tentou construir, pelo menos no período inicial do Estado. Complicado, né, cara? O Keren HaKayemet, né? Keren HaKayemet LeIsrael é o Jewish National Fund, como se traduz em inglês, né? JNF, é a organização que foi criada há mais de 100 anos para comprar terras na Palestina ainda otomana para o assentamento judaico aqui, né? Para poder, enfim, era o projeto de construção de aldeias e, enfim, depois kibbutzim, tudo que fosse judaico aqui na terra de Israel, né? Na Palestina otomana nesse momento, depois na Palestina britânica, e com a existência do Estado de Israel, todas as terras públicas passaram a pertencer ao Keren HaKayemet, que é uma organização
que não é parte do governo, que ela pertence à Organização Sionista Mundial, né, e que, enfim, que é o diretório do Keren Kayemet, ele é eleito por comissões eleitas do Congresso Sionista Mundial. Então, a cada 4, 5 anos acontece o Congresso Sionista Mundial, que tem partidos, né, não são exatamente os mesmos partidos que concorrem à Knesset, tem alguns outros partidos também, o movimento reformista tem seu partido, o movimento conservador tem o seu partido, né, alguns movimentos ortodoxos também, separadamente, enfim, mas alguns partidos que estão na Knesset também, por exemplo, o Likud, o Meretz, o Avodá, né, que é o Partido Trabalhista, todos esses partidos eles também existem no Congresso Sionista Mundial. Historicamente, as organizações são chamadas de instituições nacionais, que são o Keren Kayemet, que são o Keren Hayasod, que é outro fundo também internacional, que é usado também, que foi criado para arrecadar fundos para desenvolver o país. Na verdade, o Keren Kayemet hoje em dia é uma das instituições mais ricas do Estado, principalmente por causa das terras que eles têm em Israel. O Keren Hayasod ele sobrevive através de doações de judeus ao redor do mundo. E tem a agência judaica, que é responsável por cuidar da imigração dos judeus e de irradiação de cultura sionista para fora de Israel. Né? Enfim, tem algumas organizações sionistas atuando dentro e fora de Israel, né? Que são chamadas organizações nacionais, que não são parte do governo, né? Que não são, enfim, o líder delas, né? Os presidentes, diretores gerais, não são decididos pelo governo, são decididos por comissões votadas no Congresso Sionista por judeus que moram tanto em Israel como fora de Israel. Né? Agora há pouco teve eleições para o Congresso Sionista, foi em outubro. E nessas eleições, o líder, o presidente do Keren Kayemet, que era o Dani Atar, que é um ex-parlamentar do Partido Trabalhista, ele foi substituído pelo Duv Devani, que era inclusive o ex-presidente da Organização Sionista Mundial, que é um sujeito ortodoxo sionista, né? Sionista religioso, né? Da corrente do movimento Bnei Akiva, inclusive ele foi Maskal, né? Tipo, que foi praticamente, que é o, enfim, como se fosse o presidente, né? O secretário-geral do movimento Bnei Akiva Mundial. Ele é um cara também foi pertencente ao partido Mafdal, que já não existe mais, mas que é o antigo partido nacionalista religioso, e ele é alinhado com a ideia da construção de assentamentos. O Keren Kayemet, na verdade, ele já trabalhava na Cisjordânia, né, na Judéia e Samária, que são os nomes bíblicos dos territórios da Cisjordânia, mas não oficialmente, através de uma empresa que era pertencente, né, em hebraico se diz Hevrat Bat, que é uma empresa filha do Keren Kayemet, né, que foi criada antes da criação do Estado ainda, esqueci o nome agora. Essa empresa comprava terras nos territórios com o aval do Keren Kayemet e desenvolvia as atividades ali. O que aconteceu agora é que o Keren Kayemet legalizou a ideia de que o próprio Keren Kayemet, a própria organização, pode trabalhar na Cisjordânia, pode comprar terra na Cisjordânia e administrar ali, inclusive expandir assentamentos. E se a gente não vai criar novos assentamentos, você vai expandir os que já tem, vão comprar terra só em território C, como se fosse pouca coisa. Os territórios C são mais 60% dos territórios da Cisjordânia. Enfim, mas essa é a novidade, né? É a legalização da compra de terras na Cisjordânia pelo Keren Kayemet, que é a organização, a instituição que tem todas as terras públicas de Israel, ou seja, está liberado que o Keren Kayemet, simbolicamente, mas não só simbolicamente, na prática isso também muda, porque tem mais recursos aí, né, para serem investidos, mas simbolicamente escancara que o projeto é expandir os assentamentos, inclusive já se fala em 1 milhão de assentados na Cisjordânia, quando hoje o número está perto dos 400 mil, né? E quem está comemorando com isso? Alguns deputados da extrema-direita, como o Smotrich, dizendo finalmente o Keren Kayemet voltou a fazer o que fazia antes, a organização Im Tirtzu, lá os macartistas do Im Tirtzu, né, um movimento também sobre o qual já escrevi um artigo no Conexão Israel uma vez, se quiser, seremos macartistas, podem procurar aí, uma organização macartista que persegue professores de esquerda, também estão comemorando, o Keren Kayemet agora vai poder atuar oficialmente lá, né? Mas a verdade é que mesmo quando o Keren Kayemet era presidido por pessoas mais moderados, como o Dani Atar, o Keren Kayemet já atuava na Cisjordânia, né? E isso enfim, é a legalização da construção dos assentamentos, é a legalização da colonização, o que é muito negativo para Israel, porque você afasta cada vez mais a gente da situação onde a gente vai poder criar 2 estados, né? Onde hoje é Israel e os territórios ocupados da faixa de Gaza e da Cisjordânia, além do fato de que isso gera um problema muito grande com o novo governo eleito dos Estados Unidos. O Joe Biden nem sabia o que era Keren Kayemet até 4, 5 dias atrás,
e agora setores do governo norte-americano já estão criticando essa nova posição do Karen Kayemet. Alguns elementos do diretório do Karen Kayemet já estão pedindo para que seja reconsiderado, e se o Biden botar uma pressão muito grande, é provável que eles voltem atrás. Mas é lamentável que isso chegar no presidente dos Estados Unidos para que eles voltem atrás de uma decisão totalmente desnecessária, né? Se vocês olharem o mapa, saiu na área de um mapinha de onde o Karen Kayemet pode comprar territórios, né? É praticamente juntar Jerusalém direto até o Mar Morto, né? A partir da Cisjordânia do Mar Morto até o Vale do Jordão, né? Enfim, impossibilita totalmente a criação de um Estado palestino, né? Você tem que cortar o mapa no meio, enfim, dificultar ainda mais os esforços para que se estabeleçam dois estados, que, na minha opinião, é o que precisa acontecer de qualquer maneira o mais rápido possível, pelo bem do próprio sionismo, né? Enfim, mas parece que tem alguns setores que ignoram a realidade ou que estão submetidos aí a visões messiânicas e fanáticas e não ligam para a realidade, porque a realidade deles enfim, é o obscurantismo e o fanatismo religioso. Bom, é isso. E já que você começou a falar aí do presidente Biden, né, vamos continuar falando dele, até porque essa semana aconteceu aí a tão falada ligação telefônica entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Lembrando, foi na semana passada, ou retrasada, o Dani Danon, né, que é do Likud, ele é embaixador, né, nos Estados Unidos, ele fez um Twitter. Ele fez um post no Twitter falando, tipo, inclusive, ele fez um tag, né, ele marcou aí o Joe Biden, falando por que essa talvez seja a hora de você ligar pro presidente, pro primeiro-ministro, pro líder de Israel, né, a tradução é líder, né, talvez essa seja a hora de você ligar para o líder de Israel, o seu aliado mais próximo. Inclusive, ele divulgou também no Twitter um número de telefone que seria o número do escritório do Netanyahu, mas pelo que eu li não é. Mas ele, enfim, divulgou. Esse Twitter rodou tudo, né, que tinha que rodar. Foi uma vergonha nacional, né? Aquela coisa de vergonha alheia. Riram muito do Dani Danon e do Twitter dele, inclusive falaram que essa era uma vingança dele para o Netanyahu, porque foi ridículo o que ele fez. E aí, no dia de ontem, ocorreu a primeira ligação, de quase um mês depois do Biden ter tomado posse. Ele ligou para o Netanyahu, conversaram durante 1 hora. As informações que a gente tem foi que a conversa foi muito amena e quente. Eles são amigos, né, de longa data, mas essa demora, né, do presidente americano de entrar em contato com o Netanyahu gerou uma série de questionamentos aqui sobre o que poderia ser. É interessante, né, que acredito que, da mesma forma que o Trump, né, nas últimas eleições, fazia questão de aparecer com o Netanyahu, e o Netanyahu fazia questão também de aparecer com o Trump antes das eleições, nesse momento o Biden tomou uma postura diferente, né? Falou assim, não vou dar a cartada, né, que o Netanyahu quer, que é aparecer comigo, até porque a gente sabe que a política do Netanyahu durante o governo Trump foi se aproximar muito, né, do Partido Republicano, o que gerou uma série de críticas de políticos aqui em Israel, porque a relação de Israel com os Estados Unidos ela sempre foi suprapartidária, né? Não importava o partido que estava no poder, a relação era boa. Durante o governo Trump, durante o governo Obama, essa relação começou a ficar um pouco estremecida, né, com o Partido Democrata. No governo Trump houve uma aproximação muito grande do Bibi com o Trump, e agora o Biden também mostra aí que não vai fazer a vida do Netanyahu fácil. Mas ele pelo menos ligou, né, cara? Deu aquele alô, tô na área, né? Pois enfim, conversaram, tá ficando feia já a situação, né? Foi tanta pressão, pelo que eu escutei hoje na rádio, o Biden aceitou conversar com o Netanyahu só porque já estava de saco cheio de responder essas perguntas, né? De tanto jornalista. Enfim, o Dani Danon passou vergonha com o comentário que ele fez, mas deve ter surtido algum efeito, né? Porque, enfim, ele até admitiu numa entrevista, né, que pode ser que tenha sido infeliz no comentário. Provavelmente ele tomou um esporro do Netanyahu, mas enfim, ele funcionou, né? Eles tiveram a primeira conversa que não decidiu nada. E a verdade é que muita gente está especulando, está estremecida a relação, porque o Netanyahu se aproximou muito do Trump, isso, aquilo outro. Olha, vamos falar a verdade, tá? É verdade que o Netanyahu se aproximou muito do Trump, é verdade que os democratas não gostaram nem um pouco disso,
É verdade que esse tipo de retaliação, de demorar um pouquinho para ligar, é comum, mas também é verdade que Israel tá longe da lista de prioridades do Biden agora, no meio da crise da corona, né, de uma crise social gigantesca nos Estados Unidos, além do desemprego ter aumentado lá, a crise da saúde pública, dele ter que arrumar vacina agora, porque o Trump não fez praticamente nada para isso, enfim, ele está tendo que lidar com um país dividido para caramba, com várias, enfim, com as relações diplomáticas dos Estados Unidos estão estremecidas com vários países do mundo, né, com a crise com a China, enfim. E o Biden tem mais com o que se preocupar, né, um presidente recém-eleito, da maior potência do mundo, tendo que, no meio de uma pandemia, enfim, ele tem mais o que fazer do que ligar para o Netanyahu, uma vez que o Netanyahu não ajuda nada na relação dos Estados Unidos com o Irã, né, só bota pressão, o Netanyahu não ajuda o Biden a se apresentar como um peacemaker aí na região, já que ele não tem o menor interesse em fazer nenhum acordo com os palestinos, né? Então, por que ele vai botar o Netanyahu na lista de prioridades dele? Por causa do lobby judaico? O lobby judaico não se importa em esperar alguns dias a mais, para que o Biden possa cuidar dos assuntos domésticos primeiro, né? E dos assuntos internacionais mais importantes também. Né? Enfim, com tudo que Israel tem de importante, não está na lista de prioridades do Biden agora. Enfim, a gente tem que entender o tamanho do mundo e onde a gente está inserido antes de cobrar uma atitude diferente do presidente dos Estados Unidos. Então, enfim, conversaram, tudo bem, bola para frente, assunto superado já, né? É isso aí. Eu só espero que o Dani Danon continue colocando twitters a respeito, porque vai ser divertido. Bom, vamos então à nossa última notícia do bloco. Eu deixei ela para o final também, porque eu queria ver se dava para lançar aí como é que chamam? Uma buzina de breaking news, né? Mas de repente, de repente não, com certeza, na hora da edição, vocês vão ouvir a buzininha. A questão é a seguinte, cara, ontem foi divulgado, né? Foi liberado, né, para que fosse divulgado na imprensa que uma cidadã israelense da cidade de Modi'in Illit, minha vizinha, mora aqui pertinho, poucos quilômetros da minha casa, que é uma cidade ultra-ortodoxa, ultra-ortodoxa. A gente já falou falou dessa cidade em alguns episódios, quando a gente comentava sobre o alto índice de infecção do corona nas cidades ultra-ortodoxas. Enfim, uma cidadã dessa cidade, ela atravessou a fronteira com a Síria e foi presa pelo governo Haddad, pelo governo Saddam, não Sadat, Assad. Agora eu fui longe, hein? Ela foi detida pelo governo Assad. Israel entrou em contato com a Rússia para que mediasse aí uma troca de prisioneiros. E no dia de hoje, Israel liberou 2 pastores russos, pastor de ovelhas, né? Russos não, sírios, né? 2 pastores de ovelhas sírios que estavam presos em Israel também por terem atravessado a fronteira. E já saiu um avião israelense em direção a Moscou para trazer a moça de volta para Israel. Eu achei isso uma loucura. Como é que a menina vai e passa a fronteira com a Síria? Enfim, a gente vai ter mais informações sobre o motivo, o que a levou a tomar essa atitude em breve, quando ela chegar aqui em Israel. Mas é um caso aí, né? A gente teve há alguns anos também o caso do etíope, né, o Mengistu, que atravessou a fronteira com Gaza. Ele, inclusive, falam, né, foi divulgado na mídia e tudo mais, que ele tem problemas, né, de saúde, problemas mentais. Enfim, ele atravessou a fronteira com Gaza e também está preso aí, é um dos prisioneiros do Hamas, além dos outros soldados, né, dos corpos dos outros soldados que a gente comentou anteriormente. E agora o caso aí dessa menina de Modi'in Illit, que passou para a Síria e foi resolvido rapidamente, né? Afinal de contas, a única troca que foi feita foi por 2 pastores de ovelha. Mas é um caso curioso, né, cara? Muito curioso, porque parece que essa mulher, né, cujo nome não foi divulgado, ela já tinha tentado entrar em Gaza antes, foi impedida pelo exército, né? Então é uma situação, enfim, de uma pessoa que é reincidente na causa, ultra-ortodoxa, né? Enfim, o que ela vai fazer na Síria, né? Enfim, alguém tem que contar para ela que não tem comida kasher na Síria, se ela ultrapassar a fronteira. Mas hoje foi entrevistado na rádio o deputado Yair Golan, do Meretz, né, que ele é ex-general do Exército, chegou a ser vice-chefe geral das Forças Armadas, e perguntaram para ele, você já foi general responsável por todo o norte do país, como é que faz para alguém cruzar a fronteira? É fácil assim? Ele falou, não, para mim, o Exército precisa fazer urgentemente uma investigação sobre o que aconteceu ali, porque
a cerca que separa Israel e a Síria tem 9 metros de altura, não é fácil de passar ali. Alguma coisa aconteceu ali, ou foi uma falha grotesca, alguém ajudou ela a passar, né? Enfim, e ela passou. E está lá na Síria, parece que já há mais de 2 semanas, né? Como a situação foi descoberta pela imprensa, é muito curioso, porque de repente o governo foi, o gabinete foi convocado às pressas, às 4 horas da tarde, uma reunião às 6, e todo mundo teve que assinar um documento de proteção da informação, né? A imprensa quis participar da reunião e o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, colocou censura sobre a reunião, ou seja, ainda que a imprensa descubra o que foi falado, eles não podem divulgar. Israel, por estar em estado de guerra desde 1948, existe um pressuposto, existe uma ordem de que você pode convocar censura em situações de emergência nacional, e o ministro da Defesa ele é uma das pessoas que tem autoridade para isso. Ele pediu censura na reunião, né? Então todo mundo sabia que o gabinete estava reunido. Quando a imprensa tentou descobrir o que foi que aconteceu, viu que tinha censura e começaram a ver o que está acontecendo. Descobriram que o Netanyahu tinha se reunido, tinha conversado com o Putin, não se reuniu pessoalmente, mas tinha conversado com o Putin, e tinha alguns elementos importantes da inteligência israelense tinham viajado para Moscou. O Gabi Ashkenazi, que é o ministro do exterior, conversou com o ministro do exterior russo, o Benny Gantz conversou com o ministro da defesa russo. Então, enfim, a Rússia se ofereceu para ser interlocutora, mas ninguém sabia do que, né? A gente não sabia o que estava acontecendo exatamente. Sabia que Israel tinha bombardeado mais uma vez essa semana um ponto ali na fronteira da Síria com o Iraque, mas ninguém sabia se tinha a ver com isso, se tinha a ver com algum acordo que Israel estava fazendo com a Síria, o que se especulava aí agora, o Netanyahu vai apresentar aí mais um acordo às vésperas de eleições, quando de repente o que apareceu foi essa informação de que eles têm uma israelense como prisioneira e querem aproveitar para trocar ela por outros prisioneiros sírios que estejam aqui em Israel. Né? Que inclusive a situação já está bastante encaminhada, 2 inclusive já foram até soltos. Agora o curioso é que os 2 prisioneiros sírios que tem aqui, um deles não é sírio, um deles, enfim, é mais ou menos sírio, né? Ele é druso das colinas do Golã, né? Ele se considera sírio, mas a região, enfim, Israel declarou soberania sobre a região nos anos 80, foi conquistada desde 67. Ele foi preso por cooperar com a Síria e para cooperar com a Síria. Um outro é um libanês que foi preso também por ajudar o Hezbollah. Os 2 estão presos aqui em Israel. Na verdade, um deles nem está preso, está com tornozeleira. E Israel queria mandar os 2 para a Síria. Só que nenhum dos 2 queria ir para a Síria. Um falou: eu não sou sírio, eu sou libanês, não quero ir para Damasco, quero ser liberado para o Líbano. E o outro falou: não, eu quero ir para minha casa no Golã. Eu pertenço ao Golã. Os drusos têm muito apego à terra onde eles vivem. Enfim, situação totalmente absurda, né? Muito louca. Mas, pelo jeito, eles foram ali trocados. Ninguém perguntou para eles se eles queriam ir ou não. E a tendência, parece que é um gesto primário de Israel, dizendo: olha só, a gente está mandando esses 2, depois a gente vai chegar a algum acordo. Ela não vai ser trocada por 1.000 presos, que nem foi o soldado Gilad Shalit em 2011. Ela é uma civil, não é um soldado, né? Ela enfim, que não foi nem sequestrada, que passou a fronteira sozinha. Tudo isso deixa ela numa situação bastante diferente. Os sírios sabem disso. Também trocar com o Hamas, trocar com o governo da Síria, não é a mesma coisa também. Os governos não podem, porque senão a prática do sequestro ela começa a ser instaurada, né? De um governo para outro. E isso enfim, pode gerar uma guerra entre 2 países. Quanto grupos terroristas é outra situação. Então, o preço que Israel paga, né, pelo regresso dessa cidadã israelense não vai ser nem perto do que foi o resgate de outros soldados, ou até de alguns corpos que estavam nas mãos de grupos terroristas. Mas, enfim, é uma situação muito peculiar. E o curioso é que já tem 2 semanas que isso aconteceu, e até agora, não é que o governo não tinha feito nada, a gente não sabe como o Netanyahu e o Gantz estão lidando com isso, propriamente, não tem como saber. O que a gente sabe é que nenhuma reunião do gabinete de segurança foi feita para tratar desse tema até agora, até anteontem, até terça-feira. Né? Terça ou quarta, talvez até ontem, não me lembro quando foi. Foi ontem, quarta-feira. Nenhuma reunião do gabinete de segurança foi feita até ontem para tratar desse tema. Então, isso é que é o mais absurdo nisso, que de repente, o governo esconde do próprio gabinete de segurança essa informação que é tão... enfim, que existe tanta urgência, né? Tem uma cidadã que está no cativeiro sírio, um país que está numa guerra civil com mais de 500 mil mortos, né? Não sei quantos milhões de refugiados. E o Netanyahu nem junta o gabinete. A gente tem que descobrir uma ação de censura, pelo menos 2 semanas depois de que o fato ocorreu, né? Que tem uma cidadã israelense ali na Síria. Enfim, ultra-ortodoxa, que deixa o caso ainda mais curioso, que já tentou entrar em Gaza antes, o que levanta suspeitas sobre a situação
mental, né, a condição mental dessa cidadã israelense. Ela tem alguma, enfim, alguma deficiência, se ela tem alguma patologia, porque, enfim, ninguém tenta passar a fronteira de Gaza e da Síria assim, sem mais nem menos, né? Tem alguma coisa está acontecendo com ela. É isso. Só espero que ela possa aterrissar só no israelense nas próximas horas aí, porque pensar também na família, né, da coitada, enfim. É difícil, não é fácil não. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burri. Manda, Nelcito. Meu caro Gora, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está se divertindo muito com a neve em Israel. O João que gosta muito de neve, gosta muito de frio. O João que, mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, teve o privilégio de morar em Buenos Aires e se divertiu muito com o frio, com a neve, com o fondue, com o vinho e todos os apetrechos que o frio proporciona. O basquete do Maccabi Tel Aviv, basquete masculino do Maccabi Tel Aviv, que já foi campeão 6 vezes da Europa, dessa vez na rodada 25 da Euroliga, acabou tomando uma sapatada. O Will Bakim, que é o principal jogador do Maccabi Tel Aviv, o Will Bakim, não fez nenhum ponto. O Maccabi Tel Aviv foi até Milão enfrentar o Milano e acabou sendo derrotado por 87-68. Um resultado realmente que foi decepcionante. Os jogadores disseram que jogaram pior do que jogam nos treinamentos. Foi realmente uma partida infeliz, uma partida que realmente nada deu certo. 87-68. É claro que ainda é uma primeira fase e o Maccabi Tel Aviv precisa buscar para entrar entre os 16 primeiros na contagem geral para jogar a segunda fase, jogar os playoffs. Então vamos aguardar aí como vai ser, né? Contando que é uma equipe que já ganhou 6 vezes o campeonato europeu, então é uma equipe que tem uma tradição no continente. Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pela mensagem e, como sempre, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui, cara? Não, ficamos por aqui mesmo, tá tudo bem. Show de bola. Então, vamos ficando por aqui. Voltamos aí na semana. Lembrando, vamos fazer João, vamos fazer como é que chama? Aquele merchandising. Não é nem propaganda, né, cara? Só falando, lembrando aí pra galera. Se inscrevam no podcast, façam subscribe, não importa onde vocês escutam. Tá em todas as principais plataformas. Quem escuta no Spotify, tá no Spotify, na Apple, na Google, no Podcast Addict, enfim, tá nas principais plataformas. Vocês encontram o nosso podcast. É só lá fazer o subscribe e toda semana vocês vão receber a atualização automaticamente. E para quem quiser também, tá aí na página do Conexão no Facebook, né? Tá no nosso site também, tem lá. É só acessar e ouvir. Obviamente tem muito, muito mais conteúdo no nosso site, não é só o podcast. O Conexão tá aí já há alguns bons anos produzindo um excelente material sobre Israel em diversas áreas, né? Não só sobre política, mas sobre história, sociedade, cultura, enfim, vocês encontram de tudo no site conexãoisrael.org. E já que você tocou agora no Conexão, a gente atualizou as propostas de todos os principais partidos que concorrem a essas eleições. No Facebook estão sendo publicadas dia a dia cada partido e no site conexãoisrael.org já tem uma postagem especial Eleições 2021, onde você clica no nome do partido e chega nas informações gerais, um pouco sobre a história do partido, sobre os principais nomes e o que pensa cada partido, em 5 pontos que a gente decidiu que são os mais relevantes, 5 ou 6 pontos, e mais um que é de curiosidade. Enfim, quer se informar sobre as eleições israelenses? Vai lá no conexãoisrael.org, abre esse artigo, vocês vão ter acesso a tudo que todos os partidos pensam, vão saber como é que cada um deles está situado no mapa político, enfim, um material que em português só existe feito pelo Conexão, e eu diria até que nem em inglês vocês encontram um material que ao mesmo tempo é completo e didático e não gigante e que te informa bastante bem. Deu bastante trabalho para que a gente faça isso, então a gente espera que o ouvinte e o leitor desfrutem bastante desse material. E a gente já aproveita agora para anunciar também que no dia das eleições, né, no dia 23 de março, a gente vai fazer, eu, Marquinhos e algumas outras pessoas do Conexão, ainda não confirmadas, a gente vai fazer uma live ao vivo no Facebook do Conexão,
e provavelmente também no Zoom, para YouTube, essas coisas aí, né? A gente vai decidir, vai estar, né? Enfim. A gente vai informar nesse momento, mas vai ter uma live já ali enfim, perto do momento onde é divulgado o Midgam, que é a pesquisa boca de urna, para que a gente possa comentar os resultados das eleições, ou as preliminares, né? Ao vivo aqui, só com a gente, em português, sobre Israel, só o Conexão Israel mesmo. Então a gente espera aí que vocês, nossos ouvintes, vocês, nossos leitores, estejam com a gente também nesse momento aí, que vai ser, enfim, decisivo para os próximos anos do país. É isso. Então, nos falamos na semana que vem e, enfim, vamos continuando nos falando até chegar também no dia 23 de março, onde a gente vai se ver também. É isso aí, João. Grande abraço e até lá. Abraço, até mais.